46, olha o Deus de renovo. Salmo 46, do 1 ao 5 diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. Quem diz amém? Amém? Deus é lindo, é tremendo, está conosco. Esse é o Deus forte, é o Deus da igreja. Então o salmista deixa claro que quando ele está fraco, debilitado, ele vai buscar o seu refúgio e a sua fortaleza, que é o seu Deus. Pela oração, pela leitura da palavra, ele dobra o joelho e vai buscar força em Deus. Aleluia! Força para servir, força para adorar, força para continuar crendo, tendo esperança da intervenção divina, do trabalhar de Deus, do agir de Deus. É necessário buscar força, é necessário buscar o renovo no Senhor, e o salmista sabe disso. Aleluia! Ele diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Deus é a minha força, Deus é o meu renovo. Aleluia! E no versículo 5 ele diz assim: Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. Aleluia! O salmista sabe que o Senhor é a sua força. Ele tem a fonte do renovo, que é o próprio Deus. Aleluia! Glorificado seja o nome do Senhor. Aleluia! O salmista diz no Salmo 27 e o versículo 1 a seguinte expressão. Salmo 27 e o 1, Davi Brada diz assim: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é o que? A minha força, a força da minha vida, de quem me recearei? Aleluia! Mais uma vez ele confirma que Deus é a força dele. Glória a Deus. Deus é a sua força. Salmo 91, versículo 2, palavra do Senhor brada diz assim. Salmo 91 e o verso 2 diz assim: Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio e o que? A minha fortaleza, e nele confiarei. Aleluia! Glória a Deus. No Salmo 18 e o versículo 2, Davi Brada diz assim, acerca da força do Senhor. Salmo 18 e o verso 2, Davi Brada diz assim, acerca da força do seu Deus: O Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte. Aleluia! E o meu libertador e o meu Deus, a minha, o que? Fortaleza. Em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Isso aqui é Deus, amém, irmão? Deus é a nossa força nessa manhã. Deus é o meu e teu renovo. Aleluia! Glória a Deus! Deus bradou para Isaías dizer para o povo israelita que o Senhor era a força de Israel, que o Senhor era o renovo de Israel. Deus disse para Isaías deixar bem claro que o Senhor é a força do seu povo. O Senhor é o renovo do seu povo. Isaías 40, versículo 29, a palavra do Senhor diz assim. Abra sua Bíblia, Isaías 40. Eu prego um Deus de renovo, um Deus forte nessa manhã. Amém? Isaías 40 e o versículo 28 ao 31, a palavra brada diz assim. Aleluia! Isaías 40, versículo 28, 29, 30 e 31 diz assim. Isaías 40, versículo 28 diz assim: Não sabes, não ouviste, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fadiga, não há esquadrilhação do seu entendimento. Recebe aí: dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Recebe aí força multiplicada. Olha a matemática de Deus. Tu chega fraco, esgotado, diante dele e sai renovado, cheio de vigor, renovado em força. Aleluia! Glória a Deus, irmão. Você chegou de um jeito diante de Jesus, vai sair de outro jeito, renovado, fortalecido pela palavra de Deus. Dá vigor ao cansado. Recebe aí.
e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Isso é que é Deus, amém? Aleluia. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os jovens certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Recebe força e renovo. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Quem diz amém? Aleluia. Deus é a força renovadora do seu povo. Deus é a fonte de energia, é a fonte de força, é a fonte de renovo para o seu povo. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Deus é força na caminhada, Deus é força na prova, Deus é força na espera. Aleluia. Deus é força na espera. Amém? Aleluia. Paulo entendia esse mistério. Deus foi a força de Paulo no dia da provação. No tempo da adversidade, Paulo recebia a força de Deus. Aleluia, glória a Deus. Olha o que é que Paulo diz, Filipenses 4, versículo 12 e 13, ele diz assim: olha quem era a força do apóstolo Paulo. Quem é que dava o suporte para ele suportar os levantes, as provações? A força dele vinha de Jesus, vinha do Senhor nosso Deus. Aleluia. Filipenses 4, versículo 12 e 13 diz assim. Aleluia. Filipenses 4, versículo 12 e o 13 diz assim. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Filipenses 4, 12 e 13 diz assim, o apóstolo Paulo: sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aleluia. Paulo diz assim: eu sei estar abatido, eu sei ter fartura, eu sei ter escassez. Tudo que eu preciso para suportar eu tenho de Deus. Força do céu, força do alto. Aleluia. Para não baixar a cabeça, para continuar confiando, crendo e acreditando que o Senhor é bom na minha vida, que Ele chegará com a sua intervenção, com o seu auxílio. Paulo diz assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. O Senhor é a minha força em todas as áreas. Eu posso, amém? Porque Ele me fortalece. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus, irmãos. Aleluia. Deus foi a força de Abacuque. Na provação, Abacuque não deixou o Senhor, não abriu mão do seu Deus. Na prova, na luta, o Senhor foi a força de Abacuque. Aleluia. Com a porta fechada, o caos tremendo, a adversidade, tinha tudo para ele abrir mão do Senhor, mas ele não abriu mão do Senhor. Ele disse que o Senhor Jeová era a sua força. Mesmo com a porta fechada, ele continua crendo e esperando no Senhor. Ele sabe que o Deus que ele serve, que ele adora, é fiel para dar vitória a ele, para mudar o quadro, para trazer esperança. Abacuque sabe que a força para suportar o dia mau vem do Senhor. Recebe força aí para suportar o dia mau, o dia da porta fechada, o dia da enfermidade, o dia da adversidade. A tua força vem do Senhor teu Deus, para você passar por dia mau e suportar e dizer que só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus na tua vida. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Abacuque, capítulo 3, versículo 17, Abacuque diz que o Senhor é a sua força. Abacuque 3, 17 diz assim: porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Veja que adversidade, veja que luta. Não tem nada para Abacuque. Mas olha o que é que ele diz: todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Escuta agora. Jeová, o Senhor, é o que? É a minha força. A minha força para suportar esse dia de adversidade vem do Senhor. Aleluia. Jeová, o Senhor, é a minha força, e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Isso é que é Deus, amém? Ele é a minha tua força.
Glorificado seja o nome do Senhor. Pois bem, aleluia, o nosso Deus é força e renovo nessa manhã. Aleluia, ele foi a força do salmista, o nosso Deus é força em Isaías 40, ele renova a força, dá vigor. Deus foi a força do apóstolo Paulo, Deus foi a força e o renovo de Abacuque, aleluia, glória a Deus. Chegou a vez de Elias. Elias quer parar, quer desistir, pela perseguição, pelo levante, palavras malditas, para ferir o profeta, para deter o profeta, mas Deus tem força, Deus tem ânimo, Deus tem renovo, aleluia. O profeta está ferido, com palavras maliciosas, inflamada, maligna, que quer entristecer o profeta, que quer parar o profeta, que quer parar o chamado, a vocação. Tu não vai parar, você não vai parar. Recebe força de Deus, aleluia. Palavras não vai te deter, levante e não vai te deter, aleluia. Deus é a tua força nessa manhã. Deus foi força para o profeta Elias, aleluia. Deus mandou força para o profeta, vigor, renovo. Tu não vai parar, meu profeta. Não, Senhor, eu sou a tua força, aleluia, glória a Deus. Veja aí, 1 Reis, abre a Bíblia, olha a Deus indo lá fortalecer o profeta, fortalecendo a força dele. 1 Reis, capítulo 19, versículo 5 ao 8, diz assim: olha a Deus indo lá fortalecer Elias, amém? Tirar ele da caverna, renovar ele para fazer a obra. Ele tem um chamado, não é palavra que vai deter, não é perseguição, não é levante. Deus está indo lá ao teu encontro para te fortalecer, para te renovar, aleluia. Tu não vai parar, não, Senhor. Deus é a tua força nessa manhã, o teu renovo. Deus tem chamado com você, Deus tem uma obra para você fazer. Não é palavra que te feriu, não é perseguição que vai te deter, porque Deus vai ter encontro com essa palavra e recebe força e renovo, em nome de Jesus. Recebe força e renovo. Olha aí, ó, 1 Reis, capítulo 19, versículo 5 ao 8, diz assim: olha a Deus e nos fortaleceu o profeta Elias, aleluia. Diz assim, 1 Reis 19, versículo 5, diz assim: e deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro, e eis que então um anjo tocou e lhe disse: levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu e bebeu, e tornou-se a deitar-se, aleluia, glória a Deus. E o anjo do Senhor tocou segunda vez, tornou segunda vez, e o tocou e disse: levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Levantou-se, pois, e comeu, e bebeu, e com a força daquela comida, recebe aí, meu irmão, minha irmã, tu não vai parar, e com a força dessa comida caminharás 40 dias e 40 noites, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites, até Horebe, o monte de Deus. Recebe força, tu não vai parar. Queriam parar Elias, palavras maliciosas, invejosas, inflamada, perseguição, levante, não vai deter a tua eleição, o teu chamado, a tua vocação. Deus foi lá como um forte, como um renovador de forças e fortaleceu Elias com pão e água. Recebe a palavra aí, pão e água, recebe força, recebe força. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Aleluia! Tu vai caminhar até onde o teu Deus determinou para a tua vida. Aleluia! Tu crê? Aleluia! Querendo B, C, A, querendo, alguém não querendo, tu vai chegar onde Deus determinou. Aleluia, aleluia. Recebe força, recebe renovo nessa manhã, amém? Tu vai chegar até Horebe, o monte de Deus, até onde Deus determinou para você chegar, você vai chegar, que o Senhor é a tua força. Aleluia, aleluia. O Senhor, através de Paulo, exorta, instrui Timóteo. Paulo diz assim para Timóteo: Timóteo,
Tu vai precisar de força na caminhada da fé. Tu vai precisar de ter força para continuar buscando a Deus, suportando os irmãos, para congregar. Timóteo, escuta o que eu vou te dizer, Timóteo. Olha o que é que Paulo diz para Timóteo. Timóteo, Deus não te deu espírito de temor, mas espírito de fortaleza. Recebe força, Timóteo, para fazer a obra de Deus, para suportar a congregação, a fraqueza dos teus irmãos, para tu não recuar, para tu não deixar a tua congregação, Timóteo. Recebe força de Deus. Recebe força de Deus, Timóteo, para suportar os irmãos, para congregar. Recebe força, Timóteo. Deus é a tua força. Deus te dá o suporte para tu servir Ele com força na congregação. Recebe força, Timóteo, para suportar as perseguições. Aleluia. Veja aí, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Aleluia. 2 Timóteo, capítulo 1 e versículo 7. Diz assim a palavra do Senhor. 2 Timóteo, olha o que é que Paulo diz para o jovem pastor, para ele se preparar e dar lugar à força do Senhor na congregação. 2 Timóteo 1 e 7 diz assim: porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Deixa eu ler aqui na corrigida. Aleluia. Deixa eu ler aqui na corrigida. Aleluia. 2 Timóteo, aleluia. Olha o que é que Paulo diz para Timóteo. 2 Timóteo, aleluia, capítulo 1 e versículo 7. Eu encerro agora. Amém? 2 Timóteo, capítulo 1 e verso 7. Olha o que é que um pastor experiente diz para um jovem pastor. Aleluia. Diz assim, ó. 2 Timóteo 1 e 7 diz assim: porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza. Aleluia. Recebe força, Timóteo. Tu vai precisar para congregar, para suportar, para não deixar a tua congregação. Deus te deu espírito de fortaleza, Timóteo. Tu vai precisar, Timóteo. Aleluia. Tu vai precisar, Timóteo, de força para suportar, para tolerar, para conviver. Recebe, Timóteo, espírito de fortaleza e de amor e de moderação. Tu vai precisar disso, Timóteo, na congregação. Recebe força, Timóteo, aleluia, para não recuar e fazer a vontade de Deus. Cumprir o teu chamado, a tua vocação. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Jesus. Recebe força em nome de Jesus, amém? Aleluia. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza. Recebe aí espírito de força, espírito de fortaleza, amém? Para fazer a vontade de Deus, para ser renovado. O Senhor nessa manhã te dá força. Forças espirituais, forças físicas, força mental, força emocional, força psicológica. Deus te deu espírito de fortaleza. Tu crê? Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Aleluia. Jesus é bom e é a nossa força nessa manhã. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Eu preguei um Deus de renovo nessa manhã. Amém? Salmo 46, verso 1 e 5 diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Deus está no meio dela, versículo 5. Não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. Amém? Aleluia. Tu não vai parar, tu não vai desistir. Deus vai te ajudar no romper da manhã. Quando você se levantar, Deus está pronto para te ajudar, para comunicar ânimo, força, esperança, fé, amor, vigor, avivamento, renovo. Deus a ajudará, eu e você, ao romper da manhã. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará a romper da manhã. Quem diz amém? Que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus te abençoe, minha irmã. O Senhor é a tua força, o Senhor é o teu renovo. Amém? Vamos orar.